Fala pessoal, beleza? Então vamos entender como funciona o ciclo de vida do JUnit na prática. Então a gente vai conhecer essas annotations before all, before each, after each e after all na prática. Voltando para a IDE, a gente vai entender para que serve cada uma delas. Primeira coisa, a gente vai entender como funciona o before all. Vamos adicionar aqui um void setup, abre e fecha parênteses, e aqui a gente adiciona o before all. Para demonstrar que a gente está utilizando o before all, a gente vai adicionar um sysout aqui. Antes, vamos adicionar aqui o before all, e aqui a gente vai adicionar um sysout. Beleza, running, beleza, e aqui a gente pega o before all, running before all method, beleza. Só que esse cara aqui, pessoal, diferente dos testes, ele não pode ser apenas void, ele também precisa ser estático. Static void setup. Beleza, e aqui você define algo que vai ser executado antes de todos os testes. Você usaria ele para isso. Então, antes de eu executar qualquer teste, eu executo um before all. Da mesma forma que existe o before all, existe o after all. Então, Ctrl Alt setinha para baixo, after all. Ctrl Shift O para adicionar a importação. Ctrl C, Ctrl V aqui também. E o nome dele, evidentemente, que não vai ser setup, vai ser cleanup. Ou seja, imagine o seguinte, num teste de integração, antes de todos os testes, eu adiciono o setup, em que eu crio um banco, por exemplo, ou dou uma carga num banco, alguma coisa do tipo. Isso aqui é mais usado quando você está fazendo testes de integração. E no after all, você faz o cleanup, ou seja, como os testes são independentes, você limpa o banco, você desfaz tudo que foi feito nos testes, enfim, esse tipo de coisa. Além do before all e do after all, um executa antes de todos os testes e o outro executa depois de todos os testes. Então vamos executar isso daqui, só para a gente ver isso na prática, né? Vou selecionar o Simple Math Test, Run as JUnit Test. Beleza, então ele executou o running before all method e o after all method. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um sysout também nos nossos testes. Então a gente tem o teste de soma, subtração, divisão e por aí vai. A gente vai adicionar isso aqui a todos eles só para poder imprimir. Nos testes mesmo você não usa sysout, apenas para quando você está estruturando o teste, você pode até fazer isso, mas na prática você não adiciona sysout no seu código. O que eu estou fazendo aqui é só para demonstrar o ciclo de vida, então a maneira mais prática é dessa maneira. Beleza? E eu vou colocar isso aqui em todos os testes, só para demonstrar a execução do before all e do after all. Beleza? Aqui também. Depois a gente tem que voltar aqui e ajustar isso para corresponder ao que ele está fazendo. E por fim, na raiz quadrada. Beleza, agora vamos só trocar a mensagem, né, para ficar de acordo com o que a gente vai executar em cada um deles. Então vou trocar isso daqui. Logo vai fazer sentido para vocês o que está acontecendo e por que isso. E vocês vão entender o ciclo de vida. Perfeito, vamos executar novamente os testes e a gente vai ver o ciclo de vida na prática. Run, ok, então ele executou o before all antes de todos os testes, executou cada um dos testes e depois executou o after all. Perfeito, então esse é o ciclo de vida. Então sempre que você precisar executar algo antes de todos os testes e algo depois de todos os testes, ou apenas um deles, você usa essas duas annotations nos seus métodos, lembrando que eles precisam ser estáticos. Perfeito. Além disso, existe o before each e o after each, que vai ser executado depois de cada método. Esses caras
são usados para executar antes de todos os métodos. Um exemplo é que a gente sempre cria uma instância de math e simple math. E nesse caso aqui, a gente pode simplesmente mover isso aqui para o before each para executar antes de cada um dos testes. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos criar esse novo método, né? Vou duplicar esse cara. Agora vai ser o before each. Before each, que é o que executa antes de cada teste. E eu vou chamar esse cara de before each method. Before each method. Beleza, e esse cara não é estático, né? Então ele vai mudar algumas coisas. Aqui a gente vai trocar também para before each. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa variável simple math e vamos mover ela para fora. Ctrl X, a gente vai quebrar esse teste aqui, mas é o que a gente precisa. Ctrl C e aqui a gente deleta o new. A gente define a variável fora, né? E instancia ele dentro do before each. Beleza, e era isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os locais em que a gente dava um new simple math e vamos simplesmente apagar. Ctrl F, replace find. Beleza, agora ficou o espaço sobrando aqui. A gente só corrige isso para ficar melhor formatado e é isso. Perfeito. Como o first number e o second number no nosso exemplo são sempre iguais, se você quiser, você pode fazer o mesmo procedimento. Antes da gente executar os testes, eu vou criar o after each. Então, duplicando esse cara novamente. After each. Beleza. Ctrl C, Ctrl V. E aqui é o after, né? After each. Beleza. E aqui não tem o simple math. Ctrl D para apagar. E é isso. Running after each method. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai executar os testes e a gente vai ver isso na prática. Play novamente. E aí você tem before all. Lá no final o after all. E antes de cada operação, a gente tem o before each. Após a operação, tem o after each. Before each, after each, e assim vai, até finalizar. Esse cara aqui provavelmente executou antes do division by zero. E assim vai. Beleza? E é isso. Só para desencargo, vamos voltar aqui no division by zero. Vamos adicionar também, se não tem a mensagem aqui. Vamos adicionar. Também tem o sysout, então provavelmente é esse último teste aqui, ó, que a gente fez para BDD. BDD. Beleza, vamos repetir e aí vocês vão ver que vão estar todos eles aqui. Beleza, então tá aí, ó. Before each, after each, before each, after each. Então sempre vai ter a execução do after each e do before each. Você vai usar esses caras para esse tipo de propósito. Então, sempre que eu executar um teste, eu posso usar o before each antes de executar esse teste. E após executar também, eu posso aplicar o after each. Então, para cada nova execução, para cada método de teste, é criada uma instância da classe. Beleza? O before all e o after all, como eu já disse, são executados antes de executar todos os testes e depois de executar todos os testes. Beleza, pessoal? Então acho que agora ficou mais claro para que serve o before all, before each e como funciona o ciclo de vida do JUnit. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Java Unit Testing com Spring Boot 3, TDD, JUnit 5 e Mockito. Domine testes unitários e de integração para apps Java e Spring Boot 3 com JUnit 5, Mockito, Test Containers e TDD. E dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.